boa noite a todos. Boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Trago para vocês um abraço fraterno da Igreja Batista Paz de Bênção. Nesse dado momento, assim como nós aqui essa noite estamos cultuando a Deus, como muitas outras igrejas estão reverenciando, prestando culto, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Antes de nós iniciarmos essa mensagem, eu quero felicitar as mulheres. Felizes são vocês. Hoje é o dia de vocês, mulheres valorosas. Estivemos pela manhã homenageando as mulheres na base de bênção. E ontem, semana passada, no final do mês passado, exatamente, eu estou dando aula na casa dos adultos. E aí caiu sobre a questão da mulher tsunami. Não digo que é uma coincidência, mas glória a Deus que nós tivéssemos entendimento sobre o assunto da mulher tsunami. É muito interessante. Mês passado, e ontem eu estive na História Brasileirinha, fui fazer um trabalho lá, conheci um casal de pastores e perguntei a eles: vocês estão bem? Ela falou assim: que nem a mulher tsunami, está tudo bem. Para quem não conhece, praticamente para muitas pessoas, o tema daquele episódio da mulher tsunami é: está tudo bem. Mesmo diante dessa circunstância, tudo bem. Então hoje pela manhã, lá na base de bênção, prove a Deus que nós homenageássemos os corações das mulheres com o tema: está tudo bem. Mulher tsunami. Só que não é o nosso tema de hoje à noite. Não é o assunto que nós vamos trabalhar, que vai coincidir com a homenagem a vocês, mas há momentos que, por meio do ensino da palavra de Deus, nós conduzimos a igreja ao entendimento, e há momentos que, por meio da pregação, nós conduzimos a igreja à prática do entendimento. Eu espero essa noite unir essas duas didáticas nesse sermão para nós hoje essa noite. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia, a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Será leitura. Em reverência à palavra do Senhor, se posicionar de pé. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Será que a gente consegue interagir na antecipação do versículo? Quando fala do versículo, você consegue projetar? Sério? Vamos na hora, tá? Vai ser mais rápido para ganhar tempo, né? Eu sei que nós temos a prática de espada para o ar, né? Eu acredito que sim, né? Versículo tal, livro tal, acho que os jovens. Mas 2 Coríntios capítulo 4, 16 a 18 diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas. Baseado no versículo 18, o tema da nossa mensagem é olhos de fé. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te rendemos essa noite pelo privilégio de estarmos mais uma noite na tua casa, reunidos com a tua igreja, cultuando ao Senhor, prestando esse culto ao Senhor. Nesse momento eu te peço, em nome de Jesus, que Deus Espírito Santo haja em nossos corações, que Deus Espírito Santo haja em nossas mentes, nos convencendo de todo mal, de todo juízo. Que Deus Espírito Santo coloque em nossos corações o entendimento da tua palavra, não somente no campo do entendimento, mas também que possamos sair por essa porta e praticar tudo aquilo que temos aprendido na tua casa. É essa oração que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Quando eu aceitei Jesus Cristo, as pessoas falavam que fé tem obra, que fé tem uma confissão. Todos nós temos esse entendimento. Fé tem obras, fé tem confissão.
Mas no decorrer do tempo, quando nós vamos lendo a Bíblia, no decorrer do tempo, quando nós vamos aprendendo sobre a Sagrada Escritura, nós vamos entendendo que a fé tem outro aspecto, que pouco é explorado. A fé também tem uma visão. E nós vamos aprender que hoje a nossa fé, ela tem confissão, ela tem obras e tem uma visão. E não é porque essa visão, ela foge dos nossos sentidos, que muitos de nós não damos valor a enxergar a fé. Foi por isso que, quando eu olhei para essa mensagem, para esse versículo, e buscando conhecimento através de fotos, através de teólogos, através de outros recursos, eu acreditava fielmente que aquilo que foi colocado no meu coração era ter fé, é entrar num campo escuro, um campo desconhecido. Pode até ser para aqueles que estão vendo a igreja de Cristo se movendo em fé, mas para nós, crentes em Cristo Jesus, conhecedores da Sagrada Escritura, a fé tem uma visão. E hoje eu quero explorar esse tema, olhos de fé. Então, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala no versículo 16: por isso não examinamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. A questão é, como é que esse corpo que nós estamos vendo aqui, o apóstolo Paulo, mesmo que esse corpo esteja fraco, debilitado, ele esteja doente, fragilizado, e aí o apóstolo Paulo pede para a gente se manter fortalecido, se manter fervoroso, se manter renovado dia a dia. Como é que eu posso olhar para mim, para o meu exterior, que eu posso ver, apalpar, e entender que esse corpo tem fragilidade, mas como é que eu olho para dentro do meu exterior e vejo que o meu exterior se renova de dia em dia? Nós não podemos virar do lado disso. E aí que começa a desvendar olhos de fé. Porque quando a gente descobre que temos algo dentro de nós que nos fortalece dia a dia, a gente percebe que não importa quanto seja a nossa fragilidade, mas nós temos que seguir em fé. E no versículo 17, o apóstolo Paulo está falando, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele traz uma categoria de tempo. Por mais que cada um de nós esteja com uma idade de 15 para uma idade de 60 anos, aqui talvez seja a idade, 70, ele fala no versículo 17, porque a nossa leve, isso aqui é tempo, leve e momentânea tribulação, os momentos difíceis que nós estamos passando, ele fala: a tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, olhos de fé é entender que o meu exterior tem problemas, mas o meu interior não tem. Ele está falando que o tempo que nós estamos passando nessa terra aqui, com muitas atribulações, traz para nós o leve e momentâneo. Ele coloca nessa categoria. Traz para nós um peso de eterna glória. Um tempo mais longo do que ele está colocando. Como é que eu passo por essas circunstâncias, esses momentos de atribulação na terra, o tempo que foi me dado, com grande dificuldade, circunstâncias diversas, mas olhando para a frente, olhando para o futuro, talvez longínquo, ou talvez perto, porque quando nós falamos de futuro, as nossas palavras definem se Jesus não voltar amanhã. Se Jesus não voltar amanhã, vai se continuar alguma coisa, ou vai se concretizar. Então, esse pensamento nosso traz para nós a eterna glória mais próxima. Mas o apóstolo Paulo está falando que existe um futuro que está nos esperando. E como é que eu posso deslumbrar esse futuro aos olhos do mundo? Versículo 18. Ele diz: não atentando nas coisas que se veem. Nós não podemos estar neste mundo, estar fitando os olhos unicamente, colocando valor ao tempo as coisas desse mundo. Quando a Bíblia está falando para nós,
não atentando nas coisas que se vê, mas nas coisas que se não vê. Como é que eu posso fitar os olhos, ter entendimento, ter a convicção de que aquilo que o apóstolo Paulo está falando, eu preciso ter firmeza? Ele fala, nas coisas que não se vê, porque as que se veem são temporárias, e as que se não veem são eternas. Então, a gente pode estar vivendo nesse mundo, e estamos vivendo de fato, olhando unicamente para as coisas que estão diante dos nossos olhos. Mas nós vamos trabalhar mais adiante, que as coisas diante dos nossos olhos, tudo que estamos vendo, apalpando, tudo aquilo que estamos sentindo, foi criado naquilo que não existia. Então, para o nosso entendimento, tudo que existe hoje foi tirado daquilo que não existia. Na lógica, tudo que não existia é mais literal do que estamos vendo hoje. Porque nas coisas que não se vê. Então, quando a gente passeia pela Bíblia, a gente percebe que a Bíblia traz uma didática diferente daquilo que nós estamos continuando diariamente convivendo. Por exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz para nós, Hebreus capítulo 11, versículo 1, amém? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a gente cita muito isso aí, para nos fortalecer e encorajar. Eu tenho fé que Jesus vai voltar. A pergunta é, quem é Jesus? Eu tenho fé que tudo aquilo que Jesus prometeu na Bíblia vai se concretizar. Tudo isso vocês provavelmente não viram, mas tem entendimento que está escrito. Então, a convicção de fatos das coisas que não se vê. Então, a história, nossa história atual e a nossa história passada são fatos que são contados diariamente para nós. A questão é como é que eu posso visualizar, deslumbrar de fatos que ainda estão para acontecer. Então, nós citamos esse versículo. Tudo bem, eu não entendo como é que Jesus vai fazer as coisas, mas eu tenho fé. Isso aí, a gente pode dizer que a gente está num patamar, em um grau superficial. E nós podemos chegar a deslumbrar outras coisas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 7, ele diz para nós aqui, 2 Coríntios 5, de 6 a 7, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Como é que eu posso conduzir, como é que nós como crentes podemos conduzir as nossas vidas em cima de terrenos, mas com fé? Alguém aqui entre vocês não me responde, vocês podem dizer, já tapou os olhos por algum momento e já andou? Tapou os olhos literalmente, fingiu que era cego, ele deu alguns passos. Eu já fiz isso. A pessoa que tem essa limitação, ela anda com fé. Ela nem sabe que anda com fé porque é ímpia. Mas a partir do momento que entra para o corpo de Cristo, a pessoa anda com fé, porque não tem olhos. Então, quando você tapa os olhos e percebe que esse sentido teu não está mais te guiando, ou você é guiado por audição, ou pela consciência que é chamada fé. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, tudo isso aí nós temos entendido que a fé, ela nos dá o entendimento que possivelmente as pessoas estão apontando. Que campo é esse que vocês estão andando, mas não sabem o que está por vir? Que campo é esse que a igreja anda, que a igreja está em direção, está caminhando nesse sentido, mas não sabe o que está por vir, só confia na Bíblia. Agora eu mostro para vocês o que é andar por fé, porque
nós aprendemos, pode ser que nós aprendemos, ou pode ser eu ou um de vocês, que a fé é um campo, é uma área desconhecida, obscura. Mas para nós que lemos a palavra do Senhor, para nós que lemos, não é um campo desconhecido, não é uma cegueira, como nos fala. Pode ser para alguns que, quando olham para nós, estamos caminhando sobre a fé. Para eles, nós estamos caminhando em um campo desconhecido, mas nós conhecemos. Mas a fé para nós, ela tem uma missão. Hebreus capítulo 11, versículo 27, a respeito da fé. Hebreus 11, 27. Pela fé, ele abandonou o Egito. O autor dos Hebreus, ele está fazendo uma referência a Moisés. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado como a cólera do rei. Antes permaneceu firme como que vê aquele que é invisível. Moisés estava aqui, diante de Faraó, diante das pragas que o Senhor estava imputando juízo no Egito. E aí o autor dos Hebreus, ele busca essa informação lá no século passado e traz para nós, dizendo que Moisés, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A partir desse verso, a partir desse episódio que o autor aos Hebreus colocou, e o que o apóstolo Paulo colocou em 2 Coríntios, nós podemos entender que a fé tem uma missão. Moisés está parado, como nós estamos parados hoje, e fitou os olhos no Senhor. A Bíblia fala que ele, aquele que vê o invisível, ele viu o Senhor com tanta fé. Diante das coisas que estão acontecendo, ele viu o Senhor. Então a fé, ela tem uma missão, e nós andamos hoje mediante as duas características da fé, seja ela confessar e obras, e ficamos caminhando, vagueando a esses extremos que a Bíblia fala que é isso, mas tem uma terceira característica, que é a visão. E aí, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, 18, ele vai falar. 2 Coríntios 4, 18. Não atentando nas coisas que se vê, mas nas que se não vê, porque as que se vê são temporárias, e as que se não vê são eternas. Irmãos, se eu perguntar de vocês aqui, quem é que tem fé? Eu acredito que unanimamente todos vocês diriam: eu tenho fé. Assim como o mundo, ele prega, você já tem ouvido, você já tem visto, que pelo menos 90% do mundo tem fé. A questão é que se nós buscarmos em Hebreus, no projeto 11:27, a respeito de Moisés, ele tinha tanto da fé, que ele conseguiu deslumbrar o Senhor dele. A pergunta é: qual é o fundamento da tua fé? Quando você expressa: eu tenho fé que tudo vai dar certo, eu tenho fé que as coisas vão se consertar, as coisas vão se normalizar. Simplesmente tem fé, mas a nossa fé, ela está sendo colocada em teste de forma incompleta. Porque se eu tenho fé como Moisés tem, eu vou olhar e visualizar o meu Senhor. Agora, se eu tenho fé que as circunstâncias vão se concretizar, vão se normalizar, eu tenho fé nas circunstâncias. Agora presta atenção, completa a frase: eu tenho fé que Jesus Cristo vai trazer a normalidade das circunstâncias. Eu tenho fé que Jesus Cristo vai trazer a revelação daquilo que eu quero. Eu tenho fé que Jesus Cristo vai trazer para nós tudo aquilo que almejamos. Quando você coloca a tua fé em Cristo Jesus, assim como Moisés colocou a fé dele, mesmo que ele
para conduzir o povo de Israel, como nós sabemos no Monte Sinai. Eles amedrontados diante do faraó, o exército do faraó, mesmo ele tendo essas limitações, ele ainda foi enviado pelo Senhor. E aí podemos visualizar pelo Hebreu 27 que ele viu o invisível, a fé que veio. Então, queridos, nós podemos de fato olhar para a materialização da nossa fé. Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 15. Vamos ler. Gênesis 15, versículos de 1 a 15. Eu quero que vocês prestem atenção na leitura, que há versículos, que há textos que nós passamos, mas não damos tanta atenção. Pode ser esse texto. Ele diz: estamos falando de olhos da fé. Esse texto, ele fala que Deus está ensinando a Abraão a ter fé. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o Deus, o teu galardão será grandiosíssimo. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me darás visto que morro sem filhos, e herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me tens dado filhos, eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Preste atenção à ênfase do versículo 5, que nós vamos voltar para ele. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu, agora, e conta as estrelas se as podes contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para te dar esta terra em herança. Ao que lhe perguntou Abraão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Versículo 9: respondeu-lhe: toma-me. Quando nós olhamos para o versículo 9, nós pensamos que é só simples sacrifício. 9: respondeu-lhe: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, com um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Versículo 10: ele, pois, lhe trouxe todos esses animais, partidos pelo meio, e pôs cada uma parte delas em frente da outra, mas as aves não partiram. O versículo 10: o Senhor pediu para Abraão trazer os animais, partir ao meio, ambas as partes iguais. Isso é um rito de aliança nas culturas antigas. O que Deus está fazendo com Abraão é uma aliança. Partir os animais, ambas as partes iguais. Uma parte é do Senhor e uma parte é de Abraão. Só que o versículo 11 ele fala: e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. O que o Abraão estava fazendo? Eu fiz o que o Senhor me mandou, partir os animais. Essa parte do Senhor, essa parte é minha, mas ninguém toca. É só eu e o Senhor, aliança. O Senhor me prometeu lá atrás que me daria filhos. Hoje eu já tenho uma idade avançada. Se o Senhor está falando que eu sendo de idade, a minha mulher estéril, está me dizendo que eu serei pai de nações, eu vou acreditar. Eu vou até o fim do Senhor. Se o Senhor está falando, eu vou até o fim. Então ninguém toca. Versículo 12. Agora preste atenção. O link entre os 5 e o 12. Por que eu disse que esse versículo, o Senhor está ensinando Abraão a andar pelos olhos da fé? Versículo 12. Ora, ao pôr do sol, olha o início do versículo. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e eis que ele sobreveio grande pavor e densas trevas. No versículo 11, no versículo 5,
Deus está mandando Abraão sair da sua tenda, ir lá para fora e contar as estrelas do céu. Se nós olharmos a conversa anterior do versículo 5, comparando ao versículo 12, quando Deus mandou Abraão ir lá para fora contar as estrelas do céu, era dia, irmãos. Aonde é que tem em dias ensolarados estrelas? Ele saiu, irmão, de dia. É só olhar para o versículo 12. Ora, ao pôr do sol. Ao pôr do sol, cessa-se o dia, chega-se a noite. No versículo 5, Deus está mandando Abraão sair da sua tenda e olhar para o céu. Tem que ter muita fé, irmãos, para olhar para o céu um dia e ver milhões e milhões de estrelas. Deus está ensinando Abraão a andar pelos olhos da fé, mesmo que ainda não se concretizou aquilo que o Senhor prometeu lá atrás, mesmo independente do meu corpo já sendo de idade, a minha mulher estéril, eu resolvi andar com fé. Eu vou sair de dia, vou olhar para o céu, vou ver milhões e milhões de estrelas e vou acreditar que a minha descendência ultrapassará as estrelas do céu. Eu andar com fé, irmãos. Nós hoje em dia, nós, vamos colocar no meio como igreja, nós não temos o tamanho da fé que esses homens tiveram. Porque quando começa uma chuva, já quebra todo o nosso planejamento de sair para fazer a obra do Senhor. Ano retrasado, todos os anos, já está com 3 anos, o irmão da nossa equipe não gostou da forma que eu posicionei. Irmãos, eu não tenho a fé que esses homens têm, mas eu e vocês precisamos olhar para esses textos, olhar para as escrituras, olhar para esses personagens. Eles são exemplos para nós a seguir. Ano retrasado, mês de março, começou as chuvas no mês de março, fazemos culto ao ar livre, no frente do templo. Os irmãos chegaram comigo, irmão, assim, está fechado o tempo, está chovendo o mês de março todinho, está chegando o final do mês, o culto vai ser lá fora, nós vamos continuar, isso ainda nem tinha iniciado a semana do culto. Nós vamos iniciar, irmão, vamos dar continuidade à programação em fora externa, ou vamos logo para fazer a programação aqui dentro da quadra? Falei, não, vamos continuar. Porque a gente não trabalha para nós, irmãos. Eu não queria fazer esse tipo de trabalho. Eu, o ser humano, não queria. Mas se Deus colocou no teu coração, se você acredita fielmente que Ele colocou no teu coração, você tem que olhar para o futuro e acreditar, deslumbre daquilo que Deus prometeu para ti. Então eu falei, não, nós não vamos. Podemos traçar o plano B, se caso o plano A não der certo, por causa da chuva. Mas nós não vamos tirar todo o projeto lá de fora para trazer aqui para dentro. Abraão, de dia, a gente pode entender que a conversa foi de dia. Ele estava cortando os animais, fez todo o sacrifício, o rito, olhou para o céu de dia, viu milhões e milhões de estrelas e resolveu andar com fé. Abraão, Romanos 4,12, projeta para nós aí. Todo mundo olha para Abraão e fala como esse personagem, esse homem de Deus, nos deixou um legado tão grande de fé. É impressionante falar de Abraão. A questão é que nós estamos mais acomodados a falar dele do que seguir os passos dele. É um legado para ser seguido. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos 4,12, ele fala: o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O apóstolo Paulo está falando que Abraão andou pela fé, olhou o deslumbre daquilo que ainda iria acontecer, mesmo diante das circunstâncias que operavam sobre a vida dele. O apóstolo Paulo está falando que ele deixou aquilo para o nosso entendimento e prática. E nós estamos mais declinados a olhar para as circunstâncias e as
imitar. Nós queremos o que esses homens tiveram: andar com Deus, falar com Deus, ter de Deus as providências dele. Mas a nossa fé só está pautada em falar desses homens, mas não seguir as pisadas dele. Não acho que você está acelerando, não, irmãos. Eu sei que eu sou ser humano. Mas a questão é a seguinte: nós somos limitados, somos. Alguma coisa impede. Mas nós temos que se posicionar como Abraão. Sair de dia, olhar para o céu e ver que o céu está nublado de dia, e que à noite, em nome de Jesus, o culto será realizado lá fora. Porque se a gente olhar para o céu de dia e ver o céu nublado e dizer que não dá mais para fazer as coisas, nós estamos parando, estagnado naquilo que Deus prometeu para mim e para vocês. Olhos da fé é você olhar o projeto da igreja, do ministério, o planejamento. Quando vai ser? Quanto vai custar? Quem está envolvido? Não colocar os empecilhos. Depois que você projetou no papel, orou no papel, agora você tem que olhar o futuro, o deslumbre desse projeto acontecendo dentro de você. Você não pode compilar o projeto, você não pode fazer isso por você, de projetar algo e olhar para as circunstâncias. O mês é assim, o mês é desse jeito. Ano passado tivemos a experiência negativa. Irmãos, isso não é fé, irmãos. As nossas palavras têm que fazer coro com a nossa fé. Então você já tem que olhar. Abrão chegou com Sarai, quando Deus mudou o nome dele e falou assim: hoje eu não sou mais Abrão, eu sou Abraão, pai de multidões. Eu fico olhando assim para Sarai, olhando para Abrão. Eu sou estéril, tu já tem uma idade. Quem te disse que tu vai ser pai de gerações? Meu nome é Abraão. E se Deus falou que eu serei o pai de muitas nações, eu serei. Eu vou andar na palavra do Senhor, porque Ele falou. E um dos atributos dele é imutabilidade. Ele não muda. Se Ele falou, vai acontecer. Incrível que nós olhamos para Abraão, Deus fala com ele. A pergunta é: como é que Deus fala conosco? Igreja contemporânea. Nós temos que andarmos, olhar o deslumbre daquilo que a igreja está projetando no papel. Já acontecendo, eu estou vendo já. Eu consigo ver pelos olhos da fé aquilo que a igreja durante o ano todo projetou. Pode dar alguma coisa errada, mas se der, não foi você que pensou, não foi você que matutou, não foi o erro do passado que está apontando o fracasso do futuro. É a fé que você tem em Deus. Se Ele falou para ti, se Ele falou para você, se Ele colocou no teu coração, se você está verbalizando, se você está projetando, se você está formando uma equipe, siga em fé. Não deixe as circunstâncias de guiar. Olhos da fé. Apóstolo João, Evangelho de João 20, 29. O apóstolo João, ele traz para nós sobre o apóstolo Tomé, a crise da falta de fé. Nós falamos muito do apóstolo Paulo. Eu não sei se a Bíblia deve falar, mas na base falamos muito do apóstolo Paulo. Mas eu não quero apontar o dedo para ninguém, mas eu quero que vocês se analisem. Mas eu acredito que nós somos mais discípulos do apóstolo Tomé do que do apóstolo Paulo. O apóstolo
escrevendo a sua epístola, ele fala que Jesus falou para Tomé. Disse Jesus: porque me viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. O apóstolo Tomé só ia acreditar na ressurreição quando ele pegasse nos buracos, nas feridas da mão de Jesus. Eu estou vendo esse versículo, eu estou olhando para esse versículo, Jesus falando para a igreja contemporânea. Eu quero avançar para vocês. Eu quero que vocês pensem bem. Qual é o tamanho da fé de vocês? Grão de mostarda? É que Jesus está falando para nós. Disse Jesus: porque me viste, creste, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nenhum de nós essa noite, nenhum de nós, eu afirmo com toda certeza, vimos a Jesus. Mas eu acredito que a fé de vocês está levando vocês para o encontro dele. A fé de vocês está levando vocês, a mim, ao encontro dele. Nós não tivemos há 2.000 anos atrás. Nós não deslumbramos o que aconteceu com o nosso Senhor Salvador, mas acreditamos fielmente que ele foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E esse Jesus ressurreto, Filho de Deus, ele foi ao céu. Nenhum de nós participou desse evento, mas acreditamos fielmente que esse Jesus que adoramos essa noite é o mesmo Jesus que ressuscitou e que a nossa fé está levando ao encontro dele. Eu volto a falar de quem nós somos discípulos de fato, não desmerecendo o apóstolo Tomé, de Paulo ou de Tomé. Então, queridos, deixa eu projetar a 2 Reis 6:17. Eu, Amos, já tenho uma idade. Eu morei 15 anos com a minha família alugada. Quero fazer essa experiência para vocês. Eu morei 15 anos com a minha família alugada. Durante esses 15 anos, eu perdi 4 mobílias. Então a gente chegava num apartamento, num kitnet, reprojetava todo o apartamento. Nós sentávamos ali, mobília de um apartamento, e nós começávamos a projetar. Então, ali assim. Só que nesses 15 anos, teve momentos em que as pessoas mandavam a gente embora, porque não gostavam da gente. Nesses 15 anos, nós arrumávamos o kitnet, o apartamento da pessoa, e a pessoa não descontava. Se a gente quisesse fazer, a gente fazia. Torneira quebrada, instalação errada, nós ia lá e fazíamos. Mulheres, donas, expulsaram a gente de casa, a gente nem tinha pretensão de sair, de pagar o bilhetinho. Quando eu comecei a morar com a Marinha, nós tínhamos só um colchãozinho, um ventiladorzinho, e a nossa geladeira era um isopor. Isso era a nossa mobília. Mas, irmãos, eu já estava olhando. Eu não era crente, irmãos, mas eu acreditava fielmente que aquilo que estava no meu coração era o que Deus ia dar para nós. Em 2019, compramos nossa casa. Fizemos todo o projeto de mapeamento da Zona Leste. Eu falei para ela, falou para mim: vamos entrar de bairro em bairro, vamos costurar as ruas, e a casa que estiver vendendo, nós vamos ligar, nós vamos negociar. Em 2019, compramos nossa casa. Mas antes, ainda em 2019, final de 2019, nós morávamos lá no Monte Aurélio. Passamos 17 dias, 19. Eu viajava sempre para Taquatiara, passava 3, 4 dias em Taquatiara. Quando eu voltei, num sábado de Taquatiara, que era a terra dela, ligaram para mim e disseram que os traficantes saquearam a minha casa. Lá eu tinha quase 30 mil reais de mobília, oficina, acabei caindo. No domingo de manhã, depois da EBD, eu fui lá na casa, quebraram a porta, levaram tudo. Em nenhum momento eu escureci. Eu falei assim: tá bom, chega já. Porque eu acredito que Deus tirou um fardo da nossa consciência. Porque a gente não podia se ausentar 1 ou 2 dias, porque as pessoas ligavam que o pessoal do movimento queria tomar da gente. Já no final de 2019, nós traçamos o plano. Vamos comprar nossa casa? Vamos. Eu nunca, nesse processo, irmãos, eu escureci.
eu nunca nesse processo, eu murmurei. Eu sempre colocava Deus na frente das circunstâncias. Em 2019, passamos o plano para uma casa. A pandemia estava vindo. Trabalhava na Samsung, ganhava bem. O homem ofereceu a casa para nós por R$70 mil, 20 mil de entrada, 50 mil de língua mensal. A Aline já estava disposta a fazer um empréstimo de Bradesco dos R$20 mil. E aí, quando estava negociando, depois da semana seguinte da negociação, a Aline pega a conta dessa Samsung. Eu trabalho sozinho. Mercado fechando. Eu falei, e aí, irmão? Eu acredito que não consegui. Nós compramos a casa, ela recebeu a indenização dela, foi 20 ou alguma coisa mim, compramos a casa. Mercado fechando. Em 2020, 2019, 2020, final de ano. Irmãos, eu quero que vocês entendam como é que Deus trabalha na nossa vida. Eu tenho muitas experiências, muitos livramentos. E final de ano, nós estávamos arrumando Natal, nós íamos para a casa da mamãe no jardim. E chuva, eu nem sabia. Eu estava sentado na cadeira, na sala, e a Aline estava mandando a comida para a mamãe, o Davi no quarto. O Daniel ainda não existia, o Daniel. E aí chuva. Irmãos, dentro de casa, a casa arrumada, com a mobília arrumadinha, cheirosinha, a casa toda arrumadinha e limpinha. Irmãos, eu não sei de onde veio essa água, mas veio água como enxurrada para dentro de casa, dentro de casa. Eu sentado na cadeira, quando eu olhei para a porta, lá vinha água. E aí a Aline desesperada, querendo, meu Deus, o que aconteceu? O Davi já pegou o rodo para limitar a entrada da água, mas a água entrava com tanta violência de casa. Eu falei, pai, guarda as forças de vocês para quando a chuva passar. Só levanta a mobília que vai molhar para estragar. Sabe por quê, irmãos? Eu falei, espera, com tanta calma. Porque, irmãos, eu vou daqui a pouco, a chuva vai passar. Mas nós vamos limpar aquilo que Deus nos deu. É nosso. Nós queríamos tanto. Então não reclama, não murmura, não fica desanimado. Guarda as forças para limpar aquilo que é teu hoje. Eu já estava olhando aquela casa, mesmo diante daquela aprovação, a última aprovação, já cheguei àquela casa. Eu não murmurei nenhum. Eu olhava aquela casa, eu via aquela casa antes de ela acontecer. 2 Reis, capítulo 6, de 15 a 17. 2 Reis 5, de 15 a 17. Preste atenção na mensagem. 2 Reis 5. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. 6. Tendo o moço do homem de Deus, deixa eu dar um plano de fundo nesse versículo, vai crescer desse. Os inimigos de Israel, eles botaram limite em Israel, limite. E Israel não podia passar para uma determinada região. Porque se Israel passasse, Israel seria consumida pelos inimigos. Só que toda vez que os inimigos projetavam um projeto, um plano de ataque, o povo de Israel já sabia. E o rei falou assim: como que nós estamos projetando algo em segredo? E ele já sabe o que nós vamos fazer. O povo inimigo falou assim: porque eles têm um homem lá que nós não temos. Que homem é esse? Eliseu, o profeta. Então bora lá pegar esse homem. E aí, em Datã. E aí acontece, versículo 15, diz assim: tendo o moço do homem de Deus se levantando muito cedo, saiu e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com ele. E Eliseu orou a Deus. Vamos parar aqui.
Eliezer, Jazem, que é o moço de Eliseu, ele levantou cedo, olhou para o monte e viu todo o exército inimigo plantado lá para atacar e capturar Eliseu. O moço chega lá para Eliseu e fala assim: ai meu senhor, o que faremos agora? Aí Eliseu vai falar assim: não se preocupe. Olhos da fé, olhos de fé. Não se preocupe, que são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Aí o moço olha para Eliseu, olha para Eliseu: nós dois, onde é que você está vendo? Mais estão conosco do que estão com ele. O versículo 17 vai falar assim: Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço que te abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalo, carne de fogo em redor de Eliseu. O moço estava cego? Não. Ele estava vendo tudo lá, os inimigos prontos para atacar. Não. A diferença aqui é que eles dois estavam olhando de um ponto de vista diferente. Porque Eliseu estava olhando com os olhos da fé o que iria acontecer naquela batalha, a vitória. Aí o que Eliseu fala assim: não te preocupa, que são mais que são conosco do que com isso. Aí o moço fala assim: nós dois? Não. Aí Eliseu ora para Deus: peça-te que abra os olhos dele para que ele veja. Agora, muito importante, lição para nós hoje: toda vez que você ler a Bíblia, se coloque dentro do cenário mentalmente, se posicione a dentro do cenário. Por que eu vou dizer isso? Porque na hora que o moço olha para aquele exército numeroso do inimigo e fica amedrontado: ai meu Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? E Eliseu ora para que o Senhor abra os olhos dele. Se eu estivesse lá, irmão, se eu estivesse lá no lugar do moço, eu tocava o peito, levantava a cabeça: pode vir, todos vocês, vai vir com tudo, porque o exército do Senhor está aqui conosco. Ele passou a ver o exército de Deus, os anjos. Os olhos espirituais dele passaram a ver. Ele começou a enxergar pela fé o que iria acontecer. A vitória já estava do lado deles. Quando nós passamos por circunstâncias, nós tendemos a ficar frágil, a ficar debilitado. Mas vocês, eu e vocês, temos que olhar para as circunstâncias adversas pelo olhar da fé. É saúde? Eu já estou vendo a restauração da saúde. É financeiro? Eu já estou vendo a abastança dos recursos. É falta de comida? Eu não posso estar diante da falta de comida e estar murmurando, estar olhando a falta, a geladeira vazia, a despensa vazia. Ai meu Deus do céu, está me faltando tudo, não tem mais nada, acabou tudo, acabou o dinheiro. Se você ficar em cima deste mundo, você não vai conseguir olhar a providência de Deus no teu vida. Você não pode ficar olhando para as circunstâncias. Tem que olhar para o futuro, olhar aos olhos futurísticos, certo? Os dois últimos versículos nós vamos citar, já partindo para o final. Hebreus 11:3, olhos de fé. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir, das coisas que não aparecem. Como no início eu falei para vocês, tudo que nós temos hoje aqui, tudo que nós somos, surgiu do nada. Pela lógica, o invisível é tão literal quanto aquilo que nós temos hoje. Porque tudo que nós temos hoje, o autor de Hebreus está falando que surgiu do invisível. E a gente fica apegado a isso aqui. Charles Spurgeon, um teólogo alemão, ele fala: se nós de 100% do nosso tempo tivermos em contato 95% com as coisas desse mundo e 5% em contato com Deus,
é de se admirar, que as coisas desse mundo sejam tão real na nossa vida quanto o próprio Deus. O autor Hebreus está falando que tudo isso que nós temos aqui surgiu do invisível. Percebe-se? Aí, como, irmãos, Romanos 12 hoje. Hoje no versículo também para o final. Romanos 12 hoje. Talvez todos nós, talvez a maioria. Por que toda vez, da noite para a madrugada, quando o telefone toca, quando uma mensagem vem no teu celular, quando alguém bate na tua porta, a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, está acontecendo? Por que tudo menos coisa boa? Por que esse horário de nossas vidas, a nossa mente tende a pensar que alguma coisa de ruim está acontecendo? Se nós queremos usufruir do sobrenatural de Deus, nós precisamos deixar a velha natureza para trás e andar com a nova natureza. E às vezes, quando a gente fala da velha natureza, a gente está pensando: fumar, deixa de fumar, deixa de beber, deixa de me prostituir, deixa de andar na vida noturna. Para muitos, a velha natureza se resume nisso. Mas se a tua mente ainda anda com o gosto desse mundo, eu e vocês, nós não vamos conseguir visualizar a fé. Porque eu dei esse exemplo, desse horário da gente. Alguém bateu meia-noite na tua porta, bateu. Eu não sei vocês, mas já vi muita gente pensando assim: meu Deus do céu, o que aconteceu? Estão ligando para mim, ligaram para mim. De manhã acorda, viu o horário da ligação da mensagem, meia-noite, 1h, o que será que aconteceu? Tudo menos uma coisa boa. A nossa cabeça está pensando. O apóstolo Paulo em Romanos 12, ele diz: e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não tinha o hábito de ler a Bíblia logo no início. Também a Bíblia ela é muito difícil, o assunto. Ela é muito difícil. Mas depois que eu estudei teologia, eu passei a ter mais tempo com a Bíblia. Porém, eu não tenho tempo suficiente para estar lendo muito a Bíblia. Mas quando eu estou trabalhando, eu li a Bíblia durante esses 11 anos 2 vezes. Duas vezes. Eu não consigo ler a Bíblia porque eu tenho muitas mensagens, muitas aulas. Na hora cronológica não. Mas quando eu estou trabalhando, a Bíblia em áudio, durante um mês, eu ouço ela 2 vezes. Eu não ouço música, eu não vejo jornal, eu não vejo outro tipo de informação. Eu sei porque as pessoas me falam. O que o apóstolo Paulo está falando? Renovação da vossa mente. Então, se você está pensando em coisa ruim, se você está assistindo um documentário que possivelmente vai chegar no teu ouvido, o que eu faço? Eu renovo a minha mente, para que eu entenda qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Irmão, mas dá para decorar a liturgia? Nem a melhor mente desse mundo não dá. Mas quando eu faço isso, eu estou renovando a minha mente, para que eu entenda. Eu estou em contato com Deus. Porque se aquela conduta de más intenções está te levando a perder o deslumbre daquilo que Deus tem para ti, você precisa ter comunhão com Deus e renovar a tua mente. Se a pessoa que bate na tua porta no 1h da manhã está pensando que alguma coisa de ruim aconteceu, talvez nem tenha acontecido. É você que já está pensando já. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida. Uma vez um teólogo falou assim: eu sonhei com o futuro. Eu sonhei com o futuro. E eu quero caminhar em direção a esse futuro. Vocês, nós, voltando, nunca viram a Deus. Mas a fé de vocês tem que levar vocês ao encontro dele. Mas essa fé não pode ser superficial. Tem que ser que nem um monstro. Eliseu abriu os olhos. Tem que ser que nem Abraão, ir lá para fora de ti.
Está difícil, as contas são muitas. Você não pode ficar focado nas dívidas, apesar de elas existirem. Você tem que já deslumbrar, olhar. Você tem que valorizar dentro de você a solução, o pagamento da dívida. Porque isso é o que mais consome o ser humano, dívidas. Irmãos, eu não consigo ficar focado em cima do muro, a barreira que me impede de prosseguir. Eu já estou trabalhando como é que eu vou passar a barreira. Eu já quero saber, eu já estou pensando como é que é do outro lado, da próxima fase. Ah, mas tem um murozão em cima dele. Não, eu quero saber como é que a gente vai atravessar. O que tem do outro lado? Josué enviou 12 espias, está em números, 12 espias, para ver a terra prometida. Quando eles voltam, agora presta atenção, quando eles voltam, os 12, entre reunião com Moisés. 10 deles falam que a terra é gigante, realmente a terra tem uva, tem frutas, tem coisas agradáveis, leite de mel, tem. Porém, os 10, mas tem gigantes que comem gente lá. Tem pessoas muito fortes que não aguentam. Caleb e Josué se levantam, cala a boca de vocês. Eles estão olhando no futuro, a conquista. Os 10 não conseguiram êxito na reunião da liderança. A Bíblia fala que em Números, que eles vão lá para o povo de Israel, falar a mesma coisa, contaminar o coração das pessoas. E Josué e Caleb, de milhares e milhares de pessoas, a promessa não foi só para Josué e Caleb. A promessa da terra prometida não foi só para Josué e Caleb, foi para aqueles milhares. Mas só eles dois, pelos olhares da fé, viram a terra ser conquistada. O resto de tudo ficava brincando. A salvação, a graça é para todos nós. Mas a parábola das 10 virgens está falando algo muito importante para a igreja. Depois você lê. Quem é que vai para o céu, né? É para a igreja. A terra prometida era para o povo de Israel, só entrou dois só. Nós temos que deslumbrar, olhar. O céu, como é que é esse céu? Como é que vai ser lá? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado. Graças te demos essa noite por mais um momento de aprendizado, de mensagem. E que teu Espírito Santo essa noite coloque em nossos corações o olhar de fé. Esse olhar que precisamos desdobrar. Ainda que ainda não se concretizou aquilo que foi prometido para nós. Aquilo que está na Bíblia, na tua palavra, que ainda não aconteceu. Ainda que esteja no futuro longe, mas que teu Espírito Santo coloque em nosso coração o deslumbre do futuro, que possamos ver ele em nosso interior, para prosseguirmos com fé, rompendo as barreiras em fé. Não deixe nenhum desses irmãos aqui da igreja desfalecer, mas aviva, aumenta a fé de cada um, para que eles possam prosseguir para essa caminhada, mesmo que as circunstâncias queiram engolir eles, mas eles possam olhar, no olhar de fé, a solução para os problemas. Senhor, faça em nós, em mim e neles, aquele agir, Pai, somente o Senhor sabe fazer, para que possamos olhar, ter a certeza do nosso autor e consumador de nossa fé, para continuarmos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Possamos ficar com essa mensagem bendita aos nossos corações. Obrigado, evangelista Alisson, por atender o convite, sempre estar aqui conosco. Também até por ser um cooperador do projeto Membro Missionário.
E assim, irmãos, possamos ficar com essa mensagem de fé, né? Precisamos usufruir a fé que em Cristo Jesus deu a cada um de nós. Amém? Quero aqui agradecer aos irmãos que oraram por mim. Acabei de vir da Igreja Batista, Monte Jerezinho, onde nós começamos uma conferência e terminamos hoje. Então, muito obrigado pelos irmãos que oraram, foi entregue a palavra de Deus, foi pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém. Quem é o dirigente dessa noite? Já que vão vir aqui para a gente fazer o encerramento do culto dessa noite. Boa semana, boa noite a todos, que Deus proteja, a graça e a misericórdia do Senhor. Chamar aqui a irmã ela vai passar aí mais coisas aí. Ainda está de pé. Boa noite, igreja.